E depois de mais de 3 anos, começou nesta semana uma das etapas mais aguardadas do caso que chocou o país. Vai a júri popular um dos acusados pela morte do jornalista e ator Jeff Machado, que foi assassinado no Rio de Janeiro em janeiro de 2023. A equipe da NDTV Record conversou com exclusividade com a mãe do artista, que pede, obviamente, por justiça e para que o caso não caia no esquecimento. Afinal, é necessário que os responsáveis pela barbárie, pela forma com que o Jeff foi morto, possam pagar não só pelo crime, pela morte dele, mas pela ocultação do cadáver e por tudo que aconteceu após a morte dele. Veja só. O silêncio deixado pela morte de Jeff Machado nunca foi maior que a busca da família por justiça. Mais de 3 anos após o assassinato do ator Jeff Machado, a Justiça dá início ao julgamento de um dos acusados pelo crime que chocou o país. Dona Dores, mãe do ator, vai até o Rio de Janeiro acompanhar o júri e mantém viva a esperança de que este seja o começo da condenação dos responsáveis. O que eu sempre pedi a Deus, né, e a Nossa Senhora, a justiça, porque a justiça de Deus existe. É tanto que eu encontrei meu filho depois de 4 meses. O que eles fizeram? Colocaram dentro de um baú da casa dele, todo amarrado, com fio no pescoço, os braços amarrados, as pernas amarradas. Eles simplesmente, como é que se diz, imunizaram o Jefferson, né? E depois um rapaz de 1,89, botaram no baú. Eles dobraram, quebraram, não sei o que fizeram. Nesta quarta-feira, Jeander Vinícius da Silva Braga será o primeiro réu a enfrentar o tribunal do júri. Preso desde 2023, ele responde por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Jeander admite ter participado da ocultação do corpo, mas nega envolvimento na morte de Jeff. Já em dezembro, será a vez de Bruno de Souza Rodrigues, apontado pela investigação como mentor do crime. O Bruno ficou recorrendo, porque queria habeas corpus, queria isso, que era outra pessoa. Então, cadê outra pessoa? Cadê o nome? Não tem telefone, não tem endereço, não tem documento. Jeff Machado sempre foi descrito pela mãe como um filho dedicado aos estudos e apaixonado pela arte. Fez diversos cursos, investiu na carreira de ator e alimentava um sonho desde jovem, conquistar um grande papel na televisão brasileira. Então, ele se destacou como um ótimo aluno, né? E começou a vontade de trabalhar em teatro e televisão. E ele estava com esse sonho, porque ele já trabalhava, fazia elenco de apoio na Globo, na Record. Ele trabalhou muito com a Record. Foi durante essa busca por uma oportunidade na carreira que Jeff conheceu Bruno de Souza Rodrigues. Segundo a investigação, o homem se apresentava como produtor artístico e prometeu ao ator uma vaga em uma novela. A promessa, porém, fazia parte de um golpe que terminaria da forma mais cruel. E depois ele conversando, mãe, eu conheci uma pessoa que pode me ajudar. Eu disse, meu filho, tens que cuidar. Porque essa pessoa começou a pedir dinheiro. Inclusive, eu mandei, né? Mãe, ele disse que consegue, se eu ajudar, se eu der esse dinheiro que eles vão me colocar num papel principal. Eu disse, tá, mas não precisa, tu já tá lá. Não, mas é meu sonho. E mãe é mãe, né? O desaparecimento do ator Jeff Machado em janeiro de 2023 mobilizou familiares, amigos e ganhou repercussão em todo o país. E o que aconteceu é que dia 24, dia 23, ele já não falou. E eu ligava, o Diego, meu filho, ligava. E ele não respondia. Claro, ele já estava morto, né, no dia 23. E dia 24, ele respondeu, mas já não era. Já era o Bruno se fazendo de Jefferson, porque ele ficou com celular, notebook, tudo que era do Jefferson. Ele ficou com a chave da casa do Jefferson, do carro, os cartões de crédito, notebook, celular, tudo que ele tinha. Ele estava de Jefferson na história. Mesmo depois da morte de Jeff, a família continuou recebendo mensagens enviadas pelo celular do ator. Era Bruno tentando manter a falsa impressão de que Jeff estava vivo, mas Dona Dores percebeu que havia algo errado.
Então, o que é que aconteceu? Ele pegou e respondia, mãe, agora eu não posso, estou numa reunião. Tá, fala no instantinho, manda uma foto. E daí mandou dizendo que ia para São Paulo, que tinha conseguido um trabalho numa empresa. Eu disse, tá, mas não, enquanto eles não me chamarem, eu vou fazendo esse trabalho numa empresa de publicidade, não sei o que lá em São Paulo. Disse, tá, onde é que é isso? Ele deu o nome dos bairros de São Paulo, foi dizendo. Eu disse, fala com a mãe, mãe, não posso, estou numa reunião. Aquilo me deixou preocupada, porque o Jefferson nunca deixou de me atender. A escrita, muito, português péssimo. Não, o Jefferson era português perfeito, assim, tanto para escrever como para falar. E eu comecei a desconfiar já no dia 24, 25, eu disse, não é o Jefferson. Outro detalhe aumentou ainda mais a angústia da família. Um dos cães de Jeff foi atropelado na Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio de Janeiro. Para a dona Dores, aquele episódio reforçou a certeza de que o filho jamais abandonaria os animais que tanto amava. Então o Jefferson realmente está sequestrado por alguém, alguma coisa aconteceu. Porque o Jeff primeiro não ia deixar os cachorros soltos. Imagina, os filhos que ele tinha. Aquilo era a coisa mais linda, ele chamava um por um pelo nome. 4 meses depois do desaparecimento, veio a notícia que nenhuma mãe deseja receber. O advogado da família ligou para informar que a polícia havia encontrado um corpo e que tudo indicava ser o de Jeff Machado. Dia 22 de maio, eu estava na minha mãe. Eu sei que o doutor Jário me ligou e disse, Dores, o Jeff foi encontrado. Eu disse, ai meu Deus, que bom. Ele disse, não, mas não do jeito que tu pensa. Sem perder tempo, Dona Dores viajou para o Rio de Janeiro. Mas diante da confirmação da morte, ela não encontrou forças para reconhecer o corpo do filho. Eu me lembro que tinha várias pessoas assim, né? Todo mundo estava sabendo da história, né? Porque o que aconteceu. Então um senhorzinho assim, ai, não deixa ela lá ver o filho dela desse jeito. Um homem que nem sabia quem era. Ele disse, não deixa essa mãe ir lá ver o filho assim. Por favor. A dor enfrentada por Dona Dores não começou agora. Anos atrás, ela perdeu outro filho em um acidente. Uma tragédia que, segundo ela, jamais será comparada ao sofrimento de ver Jeff ter a vida interrompida de forma violenta. Agora, a esperança da família é que os julgamentos tragam a resposta que esperam há mais de 3 anos. Justiça. Então, o do Anderson foi um acidente de carro. Foi uma fatalidade. Triste, fiquei morta, mas consegui, porque tinha o Jefferson, o Diego comigo, consegui, mas agora é do Jefferson. Gente, não tem quem me explique por que esses 2 rapazes foram matar meu filho. E talvez as pessoas não se lembrem, né? Quem é aqui de Florianópolis... Talvez possa se lembrar, o Jeff durante muito tempo auxiliou a nossa querida Luísa Gutierrez, que é a colunista do Jornal ND, e teve uma campanha há muitos anos, quando estava ainda apresentadora aqui na ND, isso nos idos de 2010, 2011, 12, se eu não me engano, o Jeff, junto com a Luísa, eles participaram e desenvolveram uma campanha Polio Now, que era contra a poliomielite. E aí a NDTV, na época, colocou todos os apresentadores para essa campanha. A gente foi fazer as fotos e o Jeff foi que organizou tudo isso, né? Uma pessoa muito querida, na época ele era casado, aqui morava em Jurerê com os cachorros, esses mesmos cães, né? Dessa fatalidade toda. Então, para muita gente aqui, não só do sul do estado, mas aqui da capital também, que conviveram com o Jeff durante muito tempo, inclusive aqui, ele vinha sempre aqui na emissora. Então, é uma dor que é de todos nós e o pedido de justiça não é só da senhora, é de todos nós. Por isso, até mesmo pela lembrança e pela história que ele construiu junto a todos nós, a gente não esquece. Então, por isso, fizemos questão de relembrar o caso e, mais que isso, né, cobrar e dizer que estamos em cima e que amanhã estaremos aí acompanhando esse julgamento para começarmos a fazer justiça por ele e por todos nós. A senhora não está sozinha, pode ter certeza, tá bom?